Oi, muito obrigado. Para ambos. Senhor secretário-geral, nos últimos dias, na verdade nas últimas semanas, a Finlândia tem acompanhado um aumento das forças russas logo do outro lado da sua fronteira. Nós vimos as imagens de satélite. Quero saber como a OTAN acredita que deve responder da melhor forma, embora, se é claro, os finlandeses sejam bastante capazes. E, general, Pavel, como ex-CMC, tenho interesse em saber sua opinião sobre isso. Entendo que, na sua posição atual, o senhor não comenta tanto sobre a política da OTAN, mas me interessa o que disse sobre os gastos com defesa, sobre aumentar para 3% não ser suficiente para a cúpula de Haia. Acho que você é mais qualificado do que a maioria para explicar às pessoas por que é necessário ir além, mas como a República Tcheca, como a Tchequia vai chegar a 3,5% do PIB, mas possivelmente também aos 1,5% que provavelmente será solicitado em Haia? Obrigado. Ok. Você começa. Ok. Bem, eu acho que não será tão difícil de explicar porque, se começarmos pelo planejamento de defesa, que na verdade é a base de todos os requisitos, podemos facilmente deduzir, a partir dos requisitos concretos para cada país, quanto isso vai custar. E ao simplesmente somar todos esses itens, chegamos muito perto de 3,5 e às vezes até um pouco mais. Então não será tão difícil no começo explicar por que precisamos de gastar 3 ou mais por cento do PIB. Quando se trata dessa parte de 1,5, digamos, de requisitos adicionais relacionados à segurança, eles são itens que lidam com tecnologias de uso dual, com infraestrutura. Especificamente para a República Tcheca, que é um país localizado no interior, cercado por aliados da OTAN, nosso papel é principalmente como rota de trânsito e apoio à nação anfitriã, o que significa muitos requisitos logísticos e todo tipo de suporte para o deslocamento de tropas. As despesas que teríamos que incorrer de qualquer forma para melhorar todos os meios de transporte e rotas em toda a República Tcheca, na verdade, contarão para aqueles 1,5%. Não acho que será um desafio atingir o nível de investimento. Sobre a sua primeira pergunta, mas também fazendo uma ponte entre as duas questões, é claro que dentro da OTAN, com nossos aliados, monitoramos e acompanhamos todos os acontecimentos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não significa que eu possa sempre comentar sobre cada acontecimento, mas deixe-me me afastar um pouco da questão concreta. Nós sabemos que a Rússia está em um ritmo enorme se reconstituindo. Eles estão produzindo, neste momento, munição em um nível que não se via nas últimas décadas. Eles produzem 4 vezes mais munição do que toda a OTAN está produzindo neste exato momento. Eles estão reconstituindo seus exércitos. Toda a economia deles está em pé de guerra. E temos fontes abertas dizendo de serviços de inteligência que até 2027, ou até 2030, ou até 2032, eles podem chegar a um nível de força tal que poderiam tentar algo imprudente. O que precisamos fazer, como OTAN, é garantir que Vladimir Vladimirovich Putin saiba que se ele atacar agora, ou em um futuro próximo, nossa reação será devastadora. E agora eu construí uma ponte entre as duas perguntas que você fez. É exatamente por isso que o presidente está explicando que precisamos desse gasto extra em defesa. Porque com os 2% conseguimos nos manter seguros hoje e amanhã, mas depois de amanhã, falando figurativamente, precisamos fazer muito mais do que esses 2%. Esse valor precisa aumentar. Precisa ser acima de 3%, como eu já disse antes. E também existe a questão dos gastos relacionados à defesa, porque precisamos garantir que nossas estradas e ferrovias, etc., sejam adequadas. Mas também que nossa resiliência esteja em um nível em que sejamos, como sociedade, capazes de defender a OTAN, de defender o território da OTAN. Então, trata-se de gastos, mas tudo se resume ao que realmente precisamos e ao que está faltando hoje ou ao que não temos em nível suficiente para sermos capazes, não só hoje, mas também daqui a 3 a 5 anos, de defender o território da OTAN. E isso tem a ver com
formações terrestres manobráveis, mísseis de longo alcance, comando e controle, sistemas de defesa aérea. Essas coisas roem muito dinheiro. Precisamos de pessoas para operá-las, então precisamos de mais militares. Precisamos de mais equipamentos. Precisamos de mais inovação, mais produção industrial de defesa, e é nisso que a reunião em Haia vai se concentrar. Então, novamente, não comentando sobre o caso específico que você mencionou, mas essa questão ilustra uma tendência maior, que é a Rússia se esforçando para se tornar um problema novamente. Certo. O cavalheiro ali no final. Petrovski, televisão tcheca. Obrigado. Tenho uma pergunta para o senhor presidente. Entendi corretamente que a proposta de meta de gastos de 3,5 mais 1,5 será algo que a Tchequia irá apoiar na cúpula em Haia? E para o secretário-geral, o senhor poderia confirmar a informação divulgada pelo Financial Times de que foi solicitado pelos Estados-membros que limitasse o escopo da cúpula, o número de discussões, sessões plenárias, a fim de evitar qualquer potencial conflito ou disputa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Obrigado. Se a discussão em Haia nos levar a um acordo geral de que precisamos gastar até 5%, a República Tcheca está pronta para apoiar isso. Bem, é isso que acontece quando você tem um militar como presidente, você recebe respostas concisas. Muito bom. Eu gostei da resposta. Então, sobre a sua outra pergunta, o que eu quero desta cúpula de Haia é que ela cause impacto. Ela precisa projetar a OTAN no cenário mundial, não apenas como a aliança de defesa mais bem-sucedida da história, mas também olhando para o futuro. E de fato isso significa que precisamos nos concentrar em 3 grandes questões. Uma delas é o gasto com defesa. A outra é garantir que nossa base industrial de defesa seja capaz de produzir o que precisamos para garantir que, quando se trata da ameaça russa contínua e de longo prazo, e também desse fortalecimento chinês, estejamos preparados. Sabemos que Coreia do Norte, China, Irã e Rússia estão trabalhando cada vez mais em conjunto. Veja o que está acontecendo. Na Ucrânia, Coreia do Norte, China e Irã estão ativamente apoiando o esforço de guerra da Rússia, Bonaparte, Ucrânia. E sabemos que o terrorismo continua sendo uma ameaça constante para a OTAN, para o território da OTAN. Por isso, quero que gastemos mais, quero que produzamos mais. E quando se trata da Ucrânia, isso também será um tema na cúpula. Temos que garantir que a Ucrânia, enquanto a luta continuar lá, que façamos coletivamente tudo o que for possível para garantir que eles estejam na melhor posição possível para continuar essa luta. E quando a paz chegar, que seja um cessar-fogo ou um acordo de paz que seja duradouro, que seja permanente, para que nunca voltemos a repetir o que vimos com o Acordo de Minsk. Então, é isso que eu quero para a cúpula de Haia, e estou bastante confiante de que podemos chegar lá. E isso realmente vai mostrar à OTAN, 32 países, uma economia de 50 trilhões quando nos juntamos, com gastos em defesa em um nível que realmente nos permite defender contra qualquer adversário, qualquer inimigo, qualquer um que tente fazer algo contra nós. Certo. Temos tempo para mais uma ou 2 perguntas. O meu cavalheiro aqui. Ok, obrigado. Adam Krivanek, CM Prima News. Senhores, eu gostaria de saber, especialmente do senhor secretário-geral, qual é a sua ideia sobre possíveis garantias de segurança, se talvez já tenha conversado sobre isso com o senhor presidente aqui, possíveis garantias de segurança para a Ucrânia. Porque parece que, em relação às conversas entre os Teressimeva, Rússia e Ucrânia, parece ser o caso de que os Gillespie estão tentando pressionar os países europeus que fazem parte da OTAN para garantir que apoiem essas garantias de segurança e as forneçam para a Ucrânia. Então, se os senhores conversaram sobre isso, de alguma forma, e o subsequente pergunta sobre isso seria: qual seria o papel da República Tcheca em tudo isso? Como a República Tcheca pode contribuir para isso? Sim. Obrigado. Muito boa pergunta. Deixe-me tentar responder. E deixe-me começar com janeiro deste ano, com a posse do presidente Trump 47, a segunda presidência de Trump.
E desde o primeiro, segundo, né, ou terceiro dia, na verdade, logo no início de sua presidência, começou a trabalhar para romper o impasse na Ucrânia. E eu acho que isso foi extremamente importante. Então ele começou a se envolver diretamente com Putin. Ele começou a dialogar com os europeus, com outros ucranianos, porque o desejo dele eu envio. Eu compartilho completamente e concordo com esse desejo de acabar com o derramamento de sangue, de parar os combates. Mas isso não é fácil. Temos que fazer isso passo a passo. E é exatamente isso que os europeus, o Canadá e, claro, a Ucrânia estão fazendo. E um exemplo disso foi, na última segunda-feira, a ligação telefônica. Porque imediatamente após a ligação, o presidente Trump informou Zelensky e os colegas europeus sobre o que aconteceu durante aquela chamada e para traçar estratégias para os próximos passos. Mas o que eu sei é que todos nós estamos totalmente focados em pôr fim a esta guerra. Então, é claro, surge a questão, se algum dia houver um cessar-fogo ou um acordo de paz, como garantir que isso seja sustentável, que seja duradouro, é sobre isso. Que a coalizão dos dispostos, que começou originalmente com a França e o Reino Unido, e agora conta com muitos outros países, está discutindo muitas maneiras de fazer isso. Existem vários caminhos a serem explorados em conjunto para garantir que a Ucrânia permaneça segura após um acordo de paz, claro. A OTAN está lá em um papel mais consultivo, garantindo que tudo o que for decidido ali seja consistente com o que estamos fazendo com a OTAN, como os 32 países trabalhando juntos para defender o território da OTAN. Mas todos nós estamos muito comprometidos em garantir que, quando isso terminar, Putin não tente fazer isso novamente. Nada de repetição de 2014 do Acordo de Minsk, que basicamente foi desafiado quando a tinta ainda estava fresca. E sobre a República Tcheca, a Tchequia está muito envolvida nessas discussões e é bastante proativa em buscar maneiras de contribuir. É isso que eu tenho visto, né, nos últimos 2 meses, quando se trata dessas reuniões, com os diversos aliados, com europeus. Eu só gostaria de acrescentar que as garantias para a Ucrânia, na verdade, começam hoje com o nosso forte apoio à Ucrânia. É nisso que estaremos trabalhando, ao fornecer nossa assistência a treinamento especializado, fornecimento de equipamentos e cooperação com o exército ucraniano. Várias outras oportunidades dependendo dos resultados das negociações, incluindo forças de garantia hipotéticas que poderiam ser implantadas no território. Agora elas estão um pouco fora de questão, mas se houver tal decisão, a República Tcheca pode considerar oferecer algum treinamento especializado, seja na Ucrânia ou em nosso próprio território. E nós temos outras capacidades importantes, com as quais podemos ajudar a Ucrânia a desenvolver sua própria capacidade de defesa e segurança. Tudo bem. Isso é tudo que temos tempo hoje. Obrigado por se juntar a nós. Obrigado. Obrigado.